E aí, tudo bem, galera? Meu nome é Andy Fraser, estou aqui no meu canal, seja bem-vindo. Se você não inscreve-se ainda, faz isso agora, que eu vou ter muito mais conteúdo no futuro que pode ajudar você escutando a voz de Deus e ativando seu voz profético. Hoje nós vamos falar sobre escutando a voz de Deus e como natureza ajudando a gente em escutando a voz de Deus. É muito lindo aqui, não é, gente? Aqui, nós somos aqui, eu e minha esposa, fazendo alguns projetos aqui e está muito chocante, né? Muito apaixonado para a natureza. Normalmente Deus fala comigo através da natureza, através né, fora da cidade, fora de casa. Eu gosto sempre para entrar nesse lugar de beleza de Deus que Ele fazer para nós. E esse lugar de criação que a gente consegue encontrar nosso Criador. É tão lindo aqui em Urubici, Santa Catarina, Brasil. E realmente Deus está aqui nesse lugar. E ele estava falando comigo nos últimos dias que eu e minha esposa estavam aqui. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês em relação disso, porque eu vejo hoje nossa vida é muito rápido, tem muita demanda, tem muitas coisas na nossa vida. Se você é uma pai também, casado, você sabe que você tem muitas coisas acontecendo, você não consegue controlar seus filhos, você precisa ajudar, faz as coisas com sua esposa, seu trabalho e tudo. E algumas vezes é muito difícil para a gente parar e escutar a voz de Deus. Então, para mim, quando eu saio do meu normal, minha rotina, eu entrar nesse lugar, um lugar como assim, no Urubici, eu consegui conectar com o Criador. Eu quero falar algumas coisas para vocês hoje, na verdade, três maneiras que natureza ajudando a gente, três maneiras que saindo do nosso normal, nossa cidade, entrando nesse lugar de natureza, pode ajudando você escutando a voz de Deus. Mas antes de a gente chegar com esses três pontos, eu quero falando sobre uma coisa aqui. Lá nos Salmos, Davi, ele escreveu muitas coisas lá, e ele falando muitas coisas em relação de natureza. E até a natureza falar com a gente sobre nosso Criador. Eu quero ler para vocês aqui Salmos 19, versículos 1 até 4. E quero pedir perdão antes de eu orar, ler, na verdade, porque é muito difícil até hoje para eu ler em português, mas eu vou fazer meu melhor aqui. Salmos 19, versículos 1 até 4. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração o outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem falar, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Isso é muito lindo, né? Sem linguagem, sem falar, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra. Gente, o ponto número 1 aqui, eu acho que é normal para nós encontrar o nosso Criador aqui em criação. Se você para e só escutar, você consegue ver essas cachoeiras, né, que eu, na verdade, descobrindo algo ontem e hoje, aqui perto dessa cabana que a gente está ficando. Você consegue escutar animais, consegue escutar o silêncio, consegue escutar o paz do lugar. E pode ser, ou precisa ser normal para nós, saiu, como eu falei antes, da nossa cidade, nossa rotina, para encontrar a voz de Deus. Muitas vezes a gente tem muitas vozes em nossas vidas, a gente tem muito barulho, tem muitas coisas que estão acontecendo. Eu lembrei lá na pandemia, quando a pandemia começou, eu fiz uma mensagem sobre o barulho em nossas vidas, né? Porque tem, não sei se vocês lembram durante a pandemia, mas tem esse especialista falando uma coisa, outro falando uma coisa, outro presidente falando algo, outro cara médico falando outra coisa. Estava com muito barulho em nossas vidas e foi muito difícil para entender qual é o real, qual é a verdade. E quando a gente saiu de todos esses barulhos na nossa vida e a gente ficando aqui nesse lugar, a gente consegue ser com maravilha de tudo que Deus construiu, o Criador, o que Ele fez aqui para nós. É muito normal, na verdade, para mim, para encontrar
o nosso Criador em natureza. E para mim Deus fala muito através de criação. Tem outro versículo aqui que eu quero ler para vocês em Romanos 1:20. Romanos 1:20 fala: porque as suas coisas invencíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendam e claramente se veem pelas coisas que estão criados, para que eles ficam inescrutáveis. Olha, quando você veja as estrelas, quando você veja a natureza, olha esses araucárias, né? Esses árvores muito lindas. Olha essa montanha lá. E quando o sol bater nessas montanhas, essas árvores de uma forma diferente. Essa manhã, quando a gente acordou, tem muitas nuvens, tá? Chegando aqui. E não tem como ficar num lugar assim e falar que Deus não existe, Deus não está falando comigo. Porque tem muitas coisas que mostrar nosso Deus, muitas coisas que realmente falar com a gente que Deus é real e Ele existe e Ele criou todas essas belezas aqui. Então, ponto número 1 aqui, é normal para nós, a criação de Deus, encontra nosso Criador aqui em criação. Quero encorajar vocês, se você não tem um tempo na sua vida para sair da sua cidade, sair da sua rotina, marcar, agendar um tempo para vocês sair, mínimo tipo uma tarde, vai na parque, vai, não sei, desligou seu celular e saiu para encontrar seu Criador. É interessante porque quando a gente entrar nessa natureza, parece que o tempo parou para nós. E o segundo ponto aqui o natureza, ele forçar a gente para ficar um pouco mais devagar na vida, para aproveitar as coisas de uma maneira melhor. Por exemplo, eu e minha esposa aqui na cabana, bem longe de qualquer restaurante, qualquer mercado, a gente trouxe comida suficiente para 2 dias, mas quando a gente está fazendo nossa comida, a gente veja, nossa, esqueci isso, esqueci outro, meu Deus, se eu conseguir vai na padaria agora, ou vai no mercado agora, eu posso comprar para fazer uma coisa maior, uma coisa melhor. Mas aqui eu vou pensar para fazer a melhor comida possível com o que eu tenho. E é interessante porque a natureza ele é uma força, na verdade, para a gente parar e vai mais devagar nas coisas. Alguns meses atrás eu fiz uma ministério para os homens, chama Legendários. E como eu tenho muita experiência lá na exército, tenho muita experiência lá fazendo o hiking, fazendo trilhas, muitas coisas assim, eu estava com muita expectativa para conectar com Deus nessa forma. 3 dias lá subindo um monte com centenas de homens em busca do legendário número 1, Jesus Cristo. E quando eu fui lá, uma das coisas que eu presto muita atenção, parece que o tempo foi mais devagar para a gente, né? Quando a gente entrar nessa natureza, a vida ficando mais tranquilo, mais leve, o tempo passa menos rápido assim. E como eu falo antes, lá na cidade, nossas vidas é tão rápido, a cada dia parece terminar mais rápido, mas aqui a gente consegue aproveitar até o tempo de manhã, o tempo de tarde, o tempo agora que o sol está baixando lá, né? O pôr do sol está saindo lá. E é interessante que nesse lugar, quando nós precisamos ser mais devagar, a gente precisa aproveitar, olhar para os detalhes, Deus consegue falar mais com a gente. Um dos meus profetas favorito, né, o mais preferido, se você consegue falar dessa forma, foi Elias. Eu quero ler um versículo para você sobre escutando a voz de Deus na natureza, usando Elias como exemplo aqui. Em 1 Reis 19, versículo 13. Né? E essa história é muito famosa quando Elias ele ganhar uma batalha com centenas de profetas de outro, né, de Satanás, e ele ganhou essa quando Deus responde para ele com fogo. E Jezabel começando a ameaçar Elias, e Elias correr para a vida dele, ele não quer morrer, então ele fugir, e lá ele entrar nesse caverna, ele estava, né, procurando Deus e tudo. E nesse versículo aqui eu gosto muito porque é sucedido que, ouvindo Elias, Deus está ouvindo ele, envolve o seu rosto na sua capa e saiu para fora
e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Então Elias estava fora da cidade, estava fora das outras pessoas, ele estava lá na caverna, esperando Deus falar alguma coisa com ele. E o que aconteceu? Deus respondia para ele. Se você volta alguns versículos antes, fala o seguinte aqui em versículo 10. E ele diz, vamos ler esse inteiro, versículo 9 primeiro. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a mim, minha vida, para me tirarem. E ele disse: Sai para fora e pôr-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também uma grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Gente, eu gosto muito disso porque Deus, uma grande vento que vem, e Deus não estava dentro do vento. Tem um grande fogo que vem e Deus não estava no fogo. O terremoto, Deus não estava no terremoto. Mas ele vem uma voz mansa e delicada. Gente, muitas vezes em nossas vidas, Deus não conseguiu falar com a gente porque nós estamos esperando uma grande terremoto, um fogo, esperando uma voz de Deus que vem. Mas aqui na natureza, o que aconteceu? Existe um silêncio, existe paz. E a gente consegue escutar uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada. Então, a segunda maneira que a natureza ajudando a gente aqui a natureza tem uma maneira que forçar a gente para parar, para a gente escutar, para a gente conseguir escutar as coisas que nosso dia a dia não escutar. Não sei para vocês, mas normalmente eu passando muitas coisas na minha cidade, os rios e coisas, eu nunca escutar o barulho da natureza, animais, o água e tudo. Eu preciso de um lugar que eu pode parar e escutar a voz de Deus. Então é a segunda. E terceiro coisa aqui, que vai ajudar você escutando a voz de Deus e natureza. Eu lembrei lá na Bíblia quando Jesus ele saiu das demandas dele, né? Ele saiu das crowds, ele saiu dos discípulos, ele saiu esse lugar, ele subiu lá no monte para orar e escutar a voz de Deus. E quando a gente precisa escutando Deus, se a gente sai na natureza, a gente consegue ser intencional com escutando a voz de Deus. Por exemplo, eu e minha esposa aqui para 2 dias buscando Deus, escrevendo, gravando um vídeo aqui para vocês. E nós somos intencional com todo o nosso tempo aqui. A gente tem muita intencionalidade que Deus está falando conosco, que eu estou gravando aqui para vocês. E tem uma intencionalidade em tudo que a gente estava fazendo aqui. E nós precisamos ser intencional em buscando o nosso Deus. O Jesus, ele fez isso muitas vezes. Ele, com intencionalidade, ele saiu o demandas do povo. Pessoas, falando, me curar, me ajudar, faz isso, faz aquilo. E Jesus fala, não, eu vou buscar meu Pai, porque lá no meu Pai eu preciso conectar com Ele para entender tudo que Ele tem para mim para fazer. E natureza, Ele tem uma maneira, quase uma demanda para a gente ser intencional com nossas vidas.
aqui na natureza, se você não leve água, se você não leve comida, por exemplo, se a gente não leve comida, não tem um lugar que a gente vai conseguir comprar os compras agora, né? Não tem um mercado aqui, não tem um restaurante, não tem nada. Então a gente precisa ser intencional em planejando tudo aqui para a gente ser com um sucesso. Então na natureza, Deus tem uma maneira para falar com a gente, uma maneira intencional, quando a gente parou aqui na natureza e buscando Ele intencionalmente. Eu quero encorajar vocês com isso hoje. Eu vejo que, para mim, a natureza é um lugar que eu consegui escutando a voz do meu Deus. Até eu quero finalizar com esse vídeo, com essas as imagens aqui de uma cachoeira que eu descobri lá no fundo com meu drone. Eu estava só andando lá e eu vejo algumas outras cachoeiras pequenininhas aqui, eu começando a seguir eles. E eu descobri um lugar que tem uma grande cliff, né? Quando coisas parou lá e só saiu, né, a água, e entrei em uma cachoeira que eu não sei que as outras pessoas nem sabiam que existe lá. Uma cachoeira muito linda, muito bonita. E isso aconteceu quando a gente está em lugares como assim, a natureza. Deus conseguiu mostrar para nós os mistérios deles, os segredos que Ele tem para nós. Eu não sei para vocês, mas eu quero cada vez mais escutando meu Deus, escutando meu Pai e entendendo os mistérios deles, os segredos que Ele preparou para você e para mim. Quero encorajar vocês com isso e quero orar muito rápido também. Senhor, quero abençoar cada pessoa que assistir esse vídeo aqui no meu canal do YouTube, abençoar eles, essa jornada de fé deles, que Ele está buscando o seu voz, buscando o seu face. Senhor, colocou eles em um lugar que eles conseguirem separar um tempo aqui na natureza, um lugar bonito, que eles conseguirem parar e escutando a sua voz de uma maneira clara. Eu abençoar cada um no nome de Jesus. Amém? Amém, gente? E esse vai terminar esse vídeo. Mais uma vez, se você ainda não inscreve-se no meu canal, faz isso agora, curtir esse vídeo para ajudar os algoritmos aqui no YouTube e compartilhar esse vídeo com seus amigos lá nas suas mídias sociais e me marcar Andy Fraser na Instagram e eu vou remarcar você e compartilhar nas minhas stories também, amém? Deus abençoe vocês, até o próximo vez, Deus abençoe.